Pai do Senhor, amada igreja, louvado seja o Senhor por mais esta rica oportunidade que o Senhor nos dá de poder estar na sua casa, para poder cultuar a Ele, para louvar a Ele, para engrandecer o seu santo nome, para agradecer pelos seus feitos. Louvado seja Deus. Meus amados, gostaria de meditar rapidamente com os irmãos, uma passagem bem conhecida, livro de Salmos, capítulo 27. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja Deus. Glória a Deus. Salmos, capítulo 27. Aleluia, glória a Deus. Os irmãos podem acompanhar sentados mesmo, tá, meus irmãos? Diz assim as Sagradas Escrituras: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão. No culto do seu tabernáculo me esconderá, pôr-me-á sobre uma rocha. Também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim. Pelo que oferecerei sacrifícios de júbilo no seu tabernáculo, cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz quando eu clamo. Tem piedade de mim e responde-me. Quando tu dissestes, buscai o meu rosto, o meu coração te disse, o teu rosto, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face, e não rejeites ao teu servo com ira. Tu fostes a minha ajuda, não me deixes, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque quando meu pai e a minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e guia-me pela vereda direita, por causa dos que me andam espiando. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantam falsas testemunhas contra mim, e os que respiram crueldade. Pereceria sem dúvida se não cresse que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. A igreja, todo mundo junto, repetindo o verso 14. Todos juntos, no 3. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, o Salmo 27 é um salmo impressionante pela sua riqueza de relacionamento do salmista Davi com Deus. Ele pode ser até ali dividido em duas partes. A primeira, de uma certa adoração do salmista e reconhecimento dos seus feitos para com ele. A segunda parte, do 7 ao 14, é uma oração do salmista ao Senhor, pedindo proteção e guarida para a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Vemos aqui, meus irmãos, no verso 1, uma declaração e uma pergunta do salmista Davi, que diz assim: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O salmista, muito sabiamente, ele faz essa declaração. Ele fala que o Senhor é a sua luz. Ele reconhece que somente Deus pode iluminar os seus caminhos. Somente Deus pode o iluminar em situações complicadas, em situações adversas. E, ao mesmo tempo que Deus o ilumina, Deus também é a sua salvação.
Então ele não sente medo. Por quê? Porque Deus o está iluminando. Nós devemos, meus irmãos, buscar constantemente, buscar iluminação divina, buscar a direção de Deus. Muitas das vezes falhamos com o Senhor em algumas ações, em algumas atitudes. Aparecem problemas, aparecem dificuldades e deixamos Deus de lado. Se esquecemos de pedir a direção de Deus, se esquecemos de pedir para que Deus nos ilumine a respeito de algo. Vemos, meus irmãos, que o salmista Davi, ele fala com entusiasmo. Ele fala: Deus é a minha luz. Não é à toa que em todo o Antigo Testamento, somente o salmista Davi faz essa declaração que o Senhor é a sua luz. Então, porque o Senhor é sua luz, porque o Senhor o está iluminando, ele não vai ter medo. Onde há luz, não há medo. Onde há trevas, há medo. Onde há escuridão, há temor. Mas onde há luz, não há medo, porque está sendo iluminado. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor também é a luz para iluminar, para que nós possamos encontrar o que nós perdemos. Quantas coisas nós perdemos em nossas vidas ou deixamos para trás. A principal dela é a comunhão com o Senhor, a comunhão constante com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Cada vez que passa, cada vez que o tempo passa, o Senhor vai querendo que nós se aproximemos cada vez mais dele, até que nós venhamos chegar à estatura de varão perfeito. Quanto mais se achegarmos a Deus, mais Deus vai cuidar de nós, mais Deus vai iluminar as nossas vidas. Louvado seja Deus. A segunda afirmação e pergunta que o salmista faz é essa: o Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? O Senhor é a força. O salmista aqui, ele está ali de uma certa forma falando: é Deus que cuida de mim, eu dependo exclusivamente dele, eu não dependo das minhas forças, eu dependo da força do Senhor, eu dependo dele. Em tudo ele vai ser glorificado e exaltado na minha vida, porque eu sozinho eu não consigo, mas eu sei que se Deus estiver comigo, eu vou ter força, eu vou seguir em frente. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vamos ver em todo o salmo o salmista discorrendo sobre o que é o amparo do Senhor. Meus amados irmãos, o Senhor deseja amparar cada um de nós. Ele não somente deseja, mas ele tem amparado cada um de nós. Não se esqueça que Deus está do seu lado. Deus está cuidando de você. Você entregou a sua vida a Cristo. Uma vez que você entrega a sua vida a Cristo, significa que você está deixando a sua vida aos cuidados dele. E uma vez que a sua vida está nos cuidados dele, descanse no Senhor, que ele vai cuidar do resto. Louvado seja Deus. Somente faça a sua parte, entrega e descansa. Seja firme, buscando ao Senhor, adorar ao Senhor a todo tempo, a todo instante, com as suas ações, aonde você quer que esteja no seu lar, esteja no seu trabalho, esteja na rua, ou mesmo dentro da casa do Senhor. Faça as coisas para honrar, para glorificar o nome do Senhor, que certamente ele vai te abençoar. Louvado seja o nome do Senhor. Dos versos 2 e 3, vemos aqui uma ilustração de como Deus cuida do seu servo. Olha só: quando os malvados, meus adversários e meus inimigos investiram contra mim, para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. E aí ele fala no verso 3, ainda que o exército me cercasse, o meu coração não temeria. Tal era a confiança do salmista Davi no Senhor. Ainda que um exército cercasse, ele estaria ali firme, confiando, porque o Senhor o estaria protegendo. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Irmãos, não tem adversidade, não tem problema, não tem situação que faça nós ter medo da situação, porque o Senhor está conosco. Por mais que a situação possa parecer que irá nos consumir, que irá nos devorar, como disse aqui Davi,
né? Ele disse assim que os inimigos queriam comer as carnes dele, ainda que a situação queira acabar com a nossa vida, ainda assim ele colocou a confiança no Senhor. Vemos o testemunho da nossa irmã Érica, né? A situação queria ali, de uma certa forma, consumir a vida dela, mas ela confiou no Senhor, ela entregou a sua vida nas mãos do Senhor. Ela estava ali, não, o Senhor vai me dar vitória, os irmãos estão orando, a igreja está orando e o Senhor vai dar vitória, e o Senhor deu a vitória para nossa irmã. Bendito seja o nome do Senhor. Devemos, irmãos, confiar dessa mesma forma, não importa o que aconteça, não leve em conta as afrontas, não leve em conta o desprezo, saiba de uma coisa: Deus está cuidando de você, confia nele, que ele vai fazer tudo pela sua vida. Louvado seja Deus. E tem um verso muito conhecido por toda a igreja: uma coisa pedir ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Louvado seja Deus. Meus irmãos, o que o salmista nos diz aqui? Que devemos desejar, buscar a Deus constantemente e estar na casa do Senhor. Quando ele fala estar na casa do Senhor, é estar em comunhão com a igreja, é estar vindo aos cultos, é vindo aprender da sua palavra, porque somente aqui ele vai encontrar refúgio. Louvado seja Deus. Uma coisa é certa, meus irmãos, quando nós fazemos a nossa parte com Deus, Deus faz a parte dele conosco. Quando nós fazemos a parte de servir ao Senhor, com amor, com sinceridade, com honestidade no coração, ele nos abençoa. Por isso que aqui o salmista fala que no dia da adversidade, no dia que vier o problema, o Senhor vai nos proteger e vai nos guardar, porque ele vai ver a sinceridade no nosso coração. Ele vai ver a honestidade no nosso coração. Não, eu vou na casa do Senhor para adorar. Eu não vou olhar para A, não vou olhar para B, eu vou para a casa do Senhor adorá-lo. Eu vou para a casa do Senhor servi-lo, juntamente com meus irmãos, amando os meus irmãos. Louvado seja Deus. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É o que diz a palavra do Senhor. Nós vemos a irmã contando no seu testemunho que ela foi abraçada por uma outra irmã. Nós vemos ali, irmãos, a importância da igreja estar em comunhão, a importância de nós virmos para a casa do Senhor, servir ao Senhor, para estarmos fortalecendo uns aos outros. Quando eu venho para a casa do Senhor, eu não estou só me fortalecendo, eu estou fortalecendo o meu irmão também. Louvado seja Deus, e isso faz parte da vida cristã. Louvado seja Deus. E Davi buscava isso diariamente. Por que ele queria buscar diariamente? Porque ele via que somente diante disso ele estaria protegido, ele estaria ali no pavilhão, ou seja, guardado pelo Senhor. Louvado seja Deus, bendito seja o nome do Senhor. E ali ele estaria oculto no tabernáculo de Deus. Deus estaria ali escondendo. Ó, meu servo aqui, ele está aqui escondido, eu vou guardar, eu não vou deixar o mal atingir ele. A mesma coisa é cada um de nós. Deus deseja nos esconder debaixo das suas asas, para quando vier a adversidade não vir nos atingir. O inimigo, meus irmãos, ele anda em derredor buscando a quem possa tragar, principalmente aos da fé. Não dê, meus irmãos, lugar ao inimigo, não dê lugar ao diabo. Ele fica disparando flechas, ele fica disparando setas aos nossos corações para que possamos, de uma certa forma, desanimar, não querer mais frequentar a casa do Senhor. Não deixe o cansaço tomar conta da sua vida. Se esforça, se anima, que Deus quer te abençoar. Deus também quer ver o nosso esforço em buscá-lo cada vez mais. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja Deus. O verso 7 diz assim: ouve, Senhor, a minha voz quando eu clamo, tem também piedade de mim e responde-me. Meus irmãos, como Deus ama
quando nós reconhecemos o quanto nós somos falhos e quanto nós precisamos da sua ajuda. Uma coisa é certa, devemos se humilhar perante o Senhor, pedir misericórdia a Ele, para que o Senhor venha nos ajudar, para que o Senhor venha nos socorrer e venha nos dar vitória. É uma forma de nós demonstrarmos que nós não dependemos da nossa força, mas dependemos do Senhor. Quem depende das suas próprias forças é quem está lá fora. Eles lá fora, eles não reconhecem que Deus os ajuda. Essa semana eu ouvi de uma pessoa lá na empresa um comentário muito, na verdade, ingrato para com Deus. A pessoa falou assim, né, nós estamos falando numa reunião sobre um assunto, né? E falou assim, que Deus nos ajude e tudo. Aí ele falou assim, olha, Deus não está aí preocupado com a gente não. Deus está preocupado com as criancinhas lá da África que estão morrendo de fome. É com esses que Deus está preocupado. Pois eu digo, meus irmãos, Deus está preocupado com todos, principalmente com aqueles que dão a sua vida para o Senhor, para aqueles que entregam a sua vida de coração ao Senhor. Louvado seja Deus. Deus deseja, meus irmãos, ter uma comunhão. Deus deseja cuidar cada vez mais de nós. Louvado seja Deus. Quando vier a adversidade, Deus está pronto para nos ajudar. Louvado seja Deus. Mas também temos que fazer a nossa parte, clamar ao Senhor. Tem a dificuldade, tem a afronta, tem o desânimo. Meu Deus, eu estou fraco, eu não estou querendo ir no culto hoje. Me dá força, Senhor. Enfrenta esse desânimo. Vem para a casa do Senhor. Vem adorar ao Senhor. Vem bendizer e enaltecer o nome do Senhor, que Ele vai te dar vitória. Começa a criar reservas espirituais. Louvado seja Deus. É por isso que o salmista fala, por que eu tenho que estar na casa do Senhor? Ele fala o porquê? Porque no dia da adversidade Ele vai proteger. Agora, quando eu acho, ou eu entendo que Deus não é tão importante assim para mim, Deus também entende, talvez eu não seja tão importante para Ele, já que Ele não vem na minha casa, já que Ele não vem me buscar, já que Ele não ora, já que Ele não busca a minha face, então eu vou deixar Ele padecer um pouquinho para Ele entender que Ele precisa de mim. E às vezes Deus permite isso para nos ensinar, porque Ele nos ama. O pai que ama, Ele corrige. O pai que não ama, Ele não corrige. E Deus, por nos amar, Ele permite que certas situações aconteçam em nossa vida. Não somente para que nós venhamos entender que Deus é poderoso, mas também para que nós venhamos reconhecer que somente através dEle é que nós possamos conseguir a vitória no nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja Deus. Verso 8 diz assim, quando tu dissestes, buscai o meu rosto, o meu coração te disse, o teu rosto, Senhor, buscarei. Verso 9, não escondas de mim a tua face, e não rejeites ao teu servo com ira. Tu fostes a minha ajuda, não me deixes e nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Olha que interessante. Aqui é uma situação que o salmista, por algum motivo, ele se esqueceu de Deus. Ele se esqueceu do Senhor. E aí Deus o estava disciplinando. E ele começa a clamar ao Senhor. Não escondas de mim a tua face, Senhor. Tem horas que o céu parece que está de bronze. A gente ora e parece que a oração não passa do teto. Parece que a gente não encontra forças para orar. Mas eu quero te dizer, meus irmãos, persista. Não deixa o desânimo tomar conta. Deixa o desânimo de lado. Deixa a preguiça de lado e vamos orar ao Senhor, vamos consagrar nossa vida ao Senhor, vamos buscar ao Senhor com intensidade, porque Ele vai dar vitória. Louvado seja Deus. Às vezes Ele permite que isso aconteça, para ver aonde a nossa fé está firmada. Louvado seja Deus, bendito seja o nome do Senhor. Verso 10 diz assim, porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Ainda que os nossos pais, aquelas pessoas que mais nos amam, nos deixem, ainda assim o Senhor não nos deixará. O amor do Senhor é completo, o amor do Senhor é pleno, Ele vai além da nossa compreensão. Tanto é que Ele manda o seu único filho, o seu filho Jesus Cristo, para morrer pelos nossos pecados.
Quem é o pai que dá o seu próprio filho para morrer no lugar de outra pessoa? Ninguém faz isso. Mas Deus, com seu amor e graça, Ele fez isso por nós, para nos salvar, para perdoar os nossos pecados, para nos dar uma vida vitoriosa e para nos dar a promessa de um dia reinar com Ele por toda a glória, por toda a eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda assim o salmista fala ao Senhor: Senhor, ensina-me o teu caminho, guia-me pela vereda direita por causa dos que me andam espiando. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantam falsas testemunhas contra mim e os que respiram crueldade. Pereceria sem dúvida se não cresce que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. E aí vem o verso 14 e diz assim: espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Espera no Senhor. Meus irmãos, Deus tem feito promessas em nossas vidas. Cada um de nós tem uma promessa do Senhor. Cada um de nós tem uma promessa do Senhor. Não tem um aqui que não tem promessa do Senhor. Eu tenho certeza que em algum momento Deus prometeu algo em sua vida. Talvez esse algo está demorando chegar. Ou talvez a promessa está demorando ser cumprida. Mas eu te falo uma coisa, pela palavra do Senhor, espera no Senhor. Anima-te, não desanime. Não tira o pé do acelerador. Continue firme nos caminhos do Senhor. Continue firme no propósito de adorar a Deus na casa do Senhor, buscando em oração, servindo ao Senhor com alegria, fortalecendo uns aos outros, que Ele vai fortalecer o teu coração. Na hora que vier o desânimo, fala assim: não, eu não vou conseguir, eu vou desistir. Saiba de uma coisa, é isso que o inimigo quer, que você desista. Mas o Senhor, Ele quer que você continue. O Senhor está te dando aqui hoje mais gás para você continuar. O Senhor te está dando ânimo, o Senhor está fortalecendo o teu coração. Ainda que a situação pareça que não vai mudar, mas vai mudar, porque o nosso Deus é um Deus poderoso. Louvado seja Deus. Ele é o único Deus que pode mudar a situação. É Ele que vai fortalecer o teu coração para continuar nesta caminhada. Muitas vezes as situações vêm para nos desanimar. Quantas e quantas vezes surgem situações no nosso dia a dia, e fala assim: meu Deus, eu sou teu servo, eu te adoro, eu faço a tua obra, eu faço o teu querer, eu faço a tua vontade, e o Senhor permite essa situação acontecer comigo, Senhor. Por que isso, Senhor? Mas Deus permite porque Ele quer fortalecer a tua vida, Ele quer fortalecer a tua fé, Ele quer te dar fibra espiritual, para que você possa pegar e superar desafios ainda maiores. Louvado seja Deus. O que o Senhor tem para cada um de nós é grande, é maravilhoso. Se a gente pegar e der um passo para trás, Deus não vai ter prazer na gente. Ele vai olhar: meu servo está desanimando, meu servo não está tendo força. Mas Ele é eterno em misericórdia, Ele é eterno em graça, que sempre nos dá a oportunidade de se levantarmos. Louvado seja Deus pela sua graça e pelo seu amor. Ele nos levanta, nos coloca de pé e nos dá a oportunidade de seguir em frente. Louvado seja Deus. Espera, pois, no Senhor. Continue confiando nas promessas de Deus. Louvado seja Deus. Lemos aqui todos esses salmos. Vemos o cuidado de Deus para com o salmista. O mesmo cuidado que Deus dispensou ao salmista é o mesmo cuidado que Deus quer dispensar para a sua igreja. Louvado seja Deus. Vai surgir situações que vamos falar assim, que nós não vamos conseguir. Sim, nós vamos conseguir sim, com a força do Senhor. Nós vamos conseguir diante da iluminação do Senhor. Vamos pedir ao Senhor que o Senhor abra a nossa mente, ilumine os nossos passos, que o Senhor venha nos guiar em tudo, e nós vamos viver de vitória em vitória. Vamos pedir força e graça para o Senhor, para que possamos continuar nessa caminhada firmes, andando em vitória, em comunhão com a igreja, em comunhão com os outros. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, não quero me estender muito. Que Deus abençoe a sua amada igreja, que o Espírito Santo fale muito melhor em seus corações. Amém, meus irmãos? Que Deus os abençoe em nome de Jesus.